ter que cair as duas pernas para lá, né? Então eu vou tracionar ele para cá e vou girar. Vou arremessar ele para lá, ó. Tá? Se ele me ajuda mais, poderia até ser pela frente. Poderia até ser por aqui. Para trás e vem. Se ele me ajuda mais. Mas se ele não me ajuda muito, e essa perna desaba, por exemplo, eu teria que ter um contato mais para dentro para... direto do joelho. E aí vamos para onde? Ou pode ser para gatas, né? Pode ser para gatas aqui, ó. Tá? Daí nessa hora, se o tronco desaba, o que vocês fazem? Desaba o tronco, vem mais para trás um pouquinho, dá uma resinha. Desaba o tronco. Aí, se ele faz isso, o que vocês fazem? Nossa, tu escapou. Vem atrás e... Isso? Pode ser, tá? Mas o mais fácil seria o quê? Desaba lá de novo. Seria vocês ajeitarem o membro superior. Ó, aqui. Aqui. Mão pro chão. Mão pro chão. Força contra o solo. Quando ele inicia, traciona. E segura, né? Porque daí o quadril se abre. Se ele fez isso, o quadril não vai sustentar a flexão. Extensão. Desse ponto aqui, para onde é que a gente vai? Para em pé. Para ele ficar em pé, o que ele tem que fazer? Botar a perna para frente. Para ele botar a perna para frente, o que precisa fazer antes? Botar o peso no outro. Transferir o peso. Como é que eu vou transferir o peso dele? Isso. Ou pode ser aqui também, né? Se eu empurrar ele para cá, a ideia é que ele venha ao contrário, tá? Então, ó, sobe na esquerda, na direita. Não, ao contrário disso. É porque ele tem um sistema nervoso nítido, tá? Mas o paciente que não tem, quando tu faz isso, ele vem para a direita. Vem para a direita. E aí, foi, subiu. E foi, subiu. Aí vem aqui. Tá? Se ele cai aqui, porque flexe o tronco, pegada aqui. Se ele não faz nada disso, o tronco é muito fraco, bom, a gente teria que botar uma cadeira na frente. Na hora que ele faz a subida aqui, bota na cadeira, fica com a cadeira. Depois transfere, vai por cima e sobe. Eu fico com isso. Faz isso? Exatamente. Tá? Vamos botar na mesma cadeira. Volta para aquela fase que tu tá com a cabeça pro chão ali, que não tinha tronco. De gato. Isso. Daí poderia ser aqui, ó. Vocês vão botar ou a cadeira ou o banco, tá? Vocês vão deixar perto, não vão botar bem na frente. Porque daí na hora que fez aquele sistema do tronco, né? Ajustou aqui, né? Ajustou. Aqui eu teria que ficar por aqui, ó, gente, para ter a força nele, né? Então aqui, ó, cotovelo para baixo, cotovelo para baixo. Isso, aí, força para cima. Tá? Ele veio até aqui e começou a fadigar. Aqui eu teria que puxar, né? E aí, deixar próximo. Essa cadeira tá aí longe. Eu teria que tacar ela próximo aqui para botar a mão aqui. Aí trabalha essa posição. Poderia ser também isso aqui, né? Senta e levanta. Sentou e levantou. Vamos trabalhar o quadril. Daí depois transfere para um lado a perna, o peso. Transfere para um lado. E aí, perna para cima. E aí, sobe. Nessa subida de novo. Então os contatos eles são importantes, porque se vocês botarem a mão num lugar que não indica para o paciente para onde é que ele tem que ir, ele responde ao contrário, ele não sai da posição. E aí vocês vão ficar tentando alguma coisa e não vai conseguir. E ele vai achar que é da doença, não é da doença, é da mão, não é errado. Um paciente que teve um AVC recente, tem caso de jovem, ele sente o estímulo que dá? Sim. Na verdade, mesmo por que eu estou dizendo isso? sensibilidade, digamos assim.
Tá, pode sentar, Thiago. Quer sentar no chão? Pode ser. Então, assim, ó, o paciente ele sente não necessariamente no local que está comprometido. Por exemplo, vamos supor que eu não sentisse do pescoço para baixo, tá? Se eu fosse caindo para a esquerda, o que aconteceria com o meu pescoço? Se eu fosse caindo para a esquerda, o que aconteceria com o meu pescoço? Puxaria para a direita. Então eu posso não perceber que a minha perna esquerda tem mais peso do que a minha direita. Mas se eu for esperto e usar a minha organização corporal, eu vejo que quando a orelha vai em direção ao ombro, é porque eu estou caindo para cá, né? Então eu volto. Então é isso que tu tem que ensinar para o teu paciente. Se tu não percebe a perna, pega uma outra referência corporal. Tá, mas sempre vai ter o pescoço? Sempre vai ter o pescoço. Porque o pescoço é o tronco encefálico. E se tu não tivesse tronco encefálico, tu estava morta. Então o pescoço é a tua saída. Tá? Por isso que o paciente que não sente, você tem que ensinar uma referência externa. Mas acho que a pergunta foi tipo, se tu fizer pressão pra cá, ele vai saber que pra trás, mas ele não vai botar a cabeça mais pra frente, porque tu tá fazendo força pra cá. Se eu fizesse, por exemplo, com licença, tá, Thiago? Se eu fizesse com o Thiago isso aqui, ó, ele ia botar a força pra onde? Pra frente. Pra frente. Bota força. Mas se ele não no tem tronco. mas se ele não tem essa sensibilidade de sentir que tu tá fazendo isso de contra pra ele ver. Mas ele sempre vai ter. Porque se o Thiago não sente do pescoço pra baixo, ele não tá sabendo que isso aqui tá, ele sabe que o esternocleido tá atrás puxando. até deslocar. Até ele sentir. Tu empurra de verdade. Até ele sentir, sim. Só que o que acontece? Se o Thiago não tiver muita força, no que eu empurrar, ele desaba. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empurrar devagarinho e perceber o ponto onde ele volta. Não chegar dando empurrando já estão Não pode empurrar, senão ele vai desarmar, né? Então eu vou deslocar ele. Qual é o ponto que tu suportaria, Thiago? Ó, não, vai pra trás, vai indo. Vai indo. Vamos ver qual é o ponto do Thiago, tá? Quando não aguentar mais. Vai com a ajuda, né? Aí. Tá. Esse é um ponto de bom trabalho com o Thiago. Acima disso ele tem. Não precisa trabalhar lá em cima. Aqui seria o ponto de trabalho com o Thiago. Ó. A partir disso ele vai cair. Então ali é que eu tinha que trabalhar com ele. Ah, mas o meu paciente de neuro ele cai aqui em cima. Ok. Trabalha ali. Tá? Onde Talvez, tem a capacidade talvez de tu vá colocar uma pequena força comparada à tua força nele, ele já vai sentir um monte. A mão de vocês tem que ser leve. A mão de vocês não pode ser pesada. A mão de vocês tem que ser, tem que funcionar com uma direção. Tá? Então o que vocês vão fazer agora? Um vai ser o paciente e o outro vai ser o físico. Com certeza, como vocês são muitos, vocês vão ter que ficar assim, ó, tá? Alinhados no tatame. Só que o colega teria que pensar que se ele fosse o paciente, o que ele estaria entendendo daquilo? Porque esse paciente ele tem que entender. Ele não pode entender que eu estou agredindo ele. Eu não posso estar agredindo. E eu não posso estar assim, ó, com a mão, tipo um carinho, porque daí para que ele vai sair daqui? Tá? Então a mão tem que ser uma mão que traciona e direciona. É a mão que guia. É como um pé de pato. O pé de pato guia a nadada. E é uma resistência. E a gente nada melhor. Então é uma resistência que ajuda, não é uma resistência que impede, nem uma resistência que agride. É uma resistência que organiza. Tá? Então a mão de vocês tem que ser como um pé de pato. Organizar o paciente. E não desorganizar. Nadadeira. Como se fosse uma nadadeira. Tá? Então o que vocês vão fazer agora? Façam essa dupla e se concentrem na dupla, tá, gente? Não fiquem de... Porque daí eu posso ver a mão de vocês e ajudar na mão de vocês. Ok?